que é que você tem feito com as pedras que se apresentam no seu caminho? As dificuldades da vida, elas se apresentam a absolutamente todos, independente da pessoa ser pobre, rica, crente ou não ter nenhum crédulo. As dificuldades, elas se apresentam ao longo da nossa jornada. Então a pergunta é: já que você compreende que pedras comumente estará no seu caminho, será comum ao longo da nossa trajetória, independente de quem somos, a pergunta a ser feita nesta noite é a seguinte: o que é que nós temos feito com as pedras que se apresentam no nosso caminho? Porque nem sempre, gente, nem sempre pedras vai ser coisa ruim. Por exemplo, a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, a seguinte coisa. Olha que extraordinário isso. Diz a Bíblia: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Olha o detalhe: tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Isso é extraordinário. Pedras na vida de Moisés foi o papel que Deus encontrou para mandar os seus mandamentos. E acreditem, você há de convir comigo, foi o papel perfeito que Deus encontrou. Você já observou o que a Bíblia diz em 1 de Samuel, capítulo 17? A Bíblia vai encontrar uma maneira de nos mostrar o que é uma pedra, e nem sempre essas pedras podem ser o nosso fim, porque no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que as pedras para Davi significou o triunfo dele contra o seu maior adversário já enfrentado, o temível gigante. Então, se pedras para Moisés foi o papel perfeito para a escrita de Deus, pedras para Davi foi o triunfo contra o seu gigantesco adversário. E por que não lembrar, gente, por exemplo, de Juízes capítulo 6? A Bíblia vai dizer que Gideão edificou um altar que estava quebrado. E sabe qual foi o material que Gideão vai usar para reedificar esse altar? Pedras. E por que não lembrarmos disso e compreendermos que as pedras que nos lançam, as pedras que nós encontramos, ou as pedras que nós encontramos ao longo da nossa jornada, elas podem não ser o fim da linha. Na verdade, elas podem ser marcos de vitória para nós. Escute, para Moisés as pedras foi o papel perfeito de Deus para falar com o seu povo. Para Davi, as pedras foram o grande triunfo dele contra o gigante. Para Gideão, você conhece a história dele, para que ele conseguisse reverter uma sentença dada, uma escravidão colocada sobre o seu povo, ele pegou pedras e reedificou o altar. E olhe, se lembre de Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Você conhece o texto. O que é que o texto vai nos dizer? Que uma mulher que é apanhada no ato de adultério, ela é levada até Jesus. Os acusadores estão com pedras nas mãos, e eles começam a olhar para Jesus e fazerem a seguinte pergunta: e aí, mestre? Ela foi apanhada, e na lei de Moisés nós sabemos que deveríamos apedrejá-las. E o Senhor o que é que diz? E a Bíblia vai dizer que o Senhor está escrevendo com o dedo na terra. Olha para os acusadores daquela mulher que está destruída, arrebentada, moralmente estraçalhada. E Jesus diz: o que não tiver pecado, o primeiro de vocês que não tiver pecado, atire essa pedra dela. E a Bíblia vai dizer que um a um começaram a jogar as suas pedras no chão e foram embora. Ou seja, as pedras da vida daquela mulher, pedras ao chão, significou o maior livramento que ela podia receber. Então observe, o problema não são as pedras, o problema é o que é que nós estamos fazendo com as pedras que nós encontramos ao longo do nosso caminho. A pedra em si, gente, ela não é o problema. O problema é o que nós permitimos que seja feito contra nós com essas pedras que a gente vai encontrando
ao longo do caminho. Você pode compreender o que eu estou dizendo? Abre sua mente, por favor. Pedras, sim, pedras podem destruir, é verdade, é inegável. Sim, pedras, elas podem destruir, mas tudo vai depender da visão. A maneira como você olha para as pedras é fator determinante, porque pedras podem destruir, mas se alguém com visão olhar para as pedras, vai observar que na verdade aquelas pedras pode ser a maneira de você reconstruir algo que foi destruído com mais força ainda, de maneira mais forte ainda. Então entenda, o problema não está nas pedras que nos lançam, o problema está naquilo que nós fazemos com estas pedras. Sabe, eu me recordo de uma gigantesca tribulação que eu passei na minha vida ministerial. Eu pastoreava uma determinada igreja e houve uma situação muito constrangedora nesta igreja. E eu me lembro que eu fui tirado do altar. Eu estava numa tarde de quarta-feira no altar e me mandaram o recado dizendo: há uma ordem que é para você descer do altar. E eu fui para minha casa e eu fiquei 7 dias, na verdade 8 dias, sem poder entrar na minha própria igreja. E eu me lembro que no meio desse período, alguns irmãos mais chegados que conheciam a minha índole, sabiam do meu caráter, me telefonaram e me diziam: pastor, nós vamos trancar esta igreja, nós vamos colocar um cadeado e ninguém mais vai entrar. Nós só vamos entrar aqui quando o Senhor vier ser o nosso pastor. E eu me lembro que aquela palavra, ao mesmo tempo que me cortou, ela me produziu algo extraordinário. E eu consegui forças para dizer: não façam isso, abram a igreja e deixem as pessoas, deixem que elas entrem para adorar. Não importa, eu poderia muito bem naquela hora me justificar e dizer: não, é isso mesmo, mas não. A igreja foi aberta, as pessoas congregaram, e poucos dias depois, como eu disse, 8 dias, tudo que precisava ser esclarecido foi, e eu voltei honrado para a minha congregação. Deus me usou ainda um bom período de tempo até que eu fosse para uma outra igreja. Então entenda o que eu estou tentando te passar. Pedras, elas não machucam ninguém, elas não derrotam ninguém. Não. Ah, pastor, mas alguém me lançou uma pedra lá atrás e por isso eu parei. Pastor, eu faço parte do ministério, eu sou líder, eu sou integrante, eu sou ativo, mas as pedras estão vindo tão fortes que eu vou parar. Deixa eu te contar um negócio aqui importantíssimo. Pedras não param ninguém. Pastor, mas eu conheço um fulano que foi tão apedrejado que ele desistiu da fé, ele desistiu do ministério, ele parou de lutar. Então eu vou lhe dizer algo: ele não parou por causa das pedras. Essa pessoa que você conhece, ela não estacionou por conta de pedradas que foram lançadas. Não, na verdade, ela só arrumou um álibi, porque ela já queria ter parado há muito tempo. Porque pedras não param. Pedras não pararam a mulher adúltera. Pedras não pararam Davi. Acredite, gente, pedras não pararam Moisés, pedras não pararam Gideão. E por que não falar, por exemplo, de Jacó? Ele não tinha nem travesseiro para dormir. O seu travesseiro foi uma pedra. Porém foi ali que ele viu a presença de Deus, naquela escada extraordinária de seu sonho. Então acredite, pedras não são o problema. O problema é o que é que vocês estão fazendo com as pedras que vocês encontram. O que é que nós estamos fazendo com as pedras que estão no nosso caminho? Esse é o problema. A pedra em si não é o problema. Eu faço questão de finalizar lendo o capítulo 7, versículo 25 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Olha o que o texto vai dizer: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa ela não caiu. Olha o detalhe: porque ela estava edificada sobre uma rocha. Aleluias. Dá para entender isso? Veio a chuva, sopraram os ventos, tudo contra aquela casa, mas o texto diz que aquela casa não caiu. Só por um detalhe: aquela casa estava solidificada numa pedra, numa rocha. Então entenda, meu irmão, compreenda. Eu não sei o teu problema nem a tua luta, mas eu posso lhe assegurar que
que as pedras não são o problema. Se a tua casa estiver solidificada nessa rocha, se a tua casa estiver em Cristo, se a tua casa estiver firme, se a tua casa for robusta, se a tua casa for resistente, podem te fazer o que quiser, podem te tirar do altar, podem detonar os teus dons, podem tentar afagar, ou melhor, apagar os teus talentos, não conseguirão. Sabe por quê? Porque pedras jamais te parará. O que vai te parar é o que você está fazendo com as pedras. Lembre-se disso. Nada pode ser capaz de lhe fazer retroceder, a não ser você mesmo. Lembra-se de Gênesis capítulo 13? O que Deus disse para Abraão? Abraão, sai, olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha para o Norte, olha para o Sul, até onde o seu olho conseguir enxergar, é onde eu vou te levar, Abraão. Vou dar a você, vou dar a seus filhos, vou dar a sua geração para sempre. Te darei tudo, mas abre o olho e olhe. Onde o seu olho chegar, onde o seu olho alcançar, eu te dou. Compreende ou não? Não tem limites para Deus te abençoar. Não existe limites para você viver o grande de Deus. Nem mesmo as pedras, nem mesmo elas podem limitar o poder de Deus agindo. É só se lembrar das irmãs de Lázaro, quando Jesus as visitou. Qual foi a ordem do mestre? Tirai a pedra. E elas tiraram a pedra. Tu já se perguntou isso? Quão pesado deveria ser? Mas a pedra foi sacada. Depois da pedra tirada, Lázaro ressurgiu. Então acredite, pedras não são o problema. O problema é o que você faz com as pedras que te lançam. Que Deus em Cristo vos abençoe.